Ah, a Bia, ela está acompanhando os bombeiros e o resgate ali aos trabalhadores. Vamos lá. Que é a operação da construção civil, ela requer projeto, ela requer planos. Então esses planos aí envolvem a segurança do trabalhador para executar esses tipos de procedimentos aqui. Infelizmente tivemos mais uma vítima aí, né? Em menos de um mês. Tenente, esses trabalhadores estariam usando os EPIs e os EPCs corretamente? Sim, nós constatamos o uso de EPIs, mas é uma coisa mais específica. Então tudo que nós, Corpo de Bombeiros, nós chamamos a atenção nesse momento é a preparação desse trabalho. Há um projeto estrutural a ser seguido para desmonte dessas obras, precisa desse projeto estrutural, um estudo para demolição, né, que infelizmente tivemos aí a terceira ocorrência no mês. Né? Chegou uma informação extraoficial para a gente que essa demolição estaria irregular, isso procede? Nós não conseguimos confirmar isso nesse momento, né? Essas informações nós vamos apurar na sequência pelos órgãos que fiscalizam, né? Cabe a nós, o Corpo de Bombeiros, nesse momento aí atender. Coronel, quando vocês chegaram lá, o que vocês observaram? Qual que era a cena que vocês tinham? Pode descrever para a gente também como que foi esse atendimento? Boa tarde. A gente chegou no local e tínhamos aí então já um dos trabalhadores em óbito e outro em estado grave, foi transportado. Com muita cautela nós fizemos o atendimento dessa ocorrência, né? Já visto que o risco de mais vítimas. Então a gente conseguiu estabilizar agora e ainda temos a retirada desse trabalhador ali para fazer. Uma estrutura bem grande, né? Bem significativa, que acabou caindo em cima dos dois. A estrutura é antiga, muito antiga, requer bastante estudo para sua demolição, né? E infelizmente tivemos essa fatalidade. Você sabe a identidade e a idade deles? Nós temos apurado ali agora, mas na sequência a gente fornece para todos vocês aí a identificação dos trabalhadores, né? Tenente, com relação à vítima que foi socorrida, estava consciente? Qual era o estado dela no momento da retirada? Sim, a vítima estava consciente, orientada, a gente conseguiu estabilizar e transportar para o hospital. Quanto tempo ainda para finalizar essa operação? Nós vamos levar aí pelo menos mais em torno de 1 hora e meia, 2 horas. A gente aguarda o IML chegar, é uma circunstância que requer muita atenção na condição que está, né, a fiscalização dos órgãos competentes, para que evitem esse tipo de acidente, né? Exatamente isso, Coronel. A gente precisa aproveitar esse tipo de situação, infelizmente, para lembrar sobre os cuidados, né, em caso de acidentes de trabalho e com a construção civil, que acaba sendo frequente um desfecho trágico. Infelizmente, esse último mês aí tivemos 3 ocorrências, na quais essa daqui já é a segunda vítima fatal no local. Muito estudo, é bem específico, um trabalho bem específico para a construção civil. Tudo que a gente pede são as normas que sejam seguidas. Tem normas para isso. Quem deveria fiscalizar, Coronel? A fiscalização compete. Tem órgãos de fiscalização da prefeitura, né, prontos para isso. Né? No entanto, antes da fiscalização, a previsão da demolição. Para demolição, na construção civil, há um estudo, há um projeto estrutural a ser seguido. Tenente. Perfeito, então, o Coronel Félix participando ao vivo com a gente aqui do local do acidente em que houve esse desabamento, né, de uma estrutura que acabou caindo sobre os 2 trabalhadores. A gente teve a confirmação agora oficialmente de uma morte, o corpo permanece lá na parte de cima dessa construção em que nós estamos vendo, os socorristas aqui no local e nesse momento a gente vê a chegada da Defesa Civil, né, que é parte aí da fiscalização, faz parte de toda uma estrutura municipal que chega agora no local para fazer toda a avaliação e também prestar apoio às equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que estão aqui desde o início dessa ocorrência, desde o início desse atendimento. Vamos lembrar o que aconteceu aqui, para quem está chegando agora no Balanço Geral, nós estamos na Desembargador Mota com a Pedrosa, onde aconteceu bem no centro de Curitiba, onde acontecia a demolição planejada aí por uma empresa de engenharia civil, por uma empreiteira, de parte aí dessa estrutura, desse prédio antigo que a gente está vendo. A gente faz o comparativo mais uma vez para quem está assistindo conseguir entender. A parede que desabou era da altura dessa outra aqui original que permanece intacta logo ao lado. Então a gente está falando de uma estrutura muito significativa que caiu sobre 2 trabalhadores. Um deles, de aproximadamente 34 anos, foi socorrido e levado em estado gravíssimo ao hospital. Foi um trabalho feito às pressas aqui pelos socorristas do Corpo de Bombeiros. E o outro, infelizmente, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. Esse trabalhador
que o corpo permanece lá naquela estrutura, porque ele acabou ficando preso ali sob os escombros, né? A parede toda desabou sobre ele. A morte foi confirmada agora pelo Coronel Félix do Corpo de Bombeiros, que conversou ao vivo com a nossa equipe. E aí, em torno de mais ou menos uma hora e meia, até que esse trabalho de retirada do cadáver seja aí finalizado, e depois disso toda a estrutura que a gente vê aqui acaba sendo desmobilizada. A gente fala dessa estrutura para lembrar aqui todos sobre a situação do trânsito na Desembargador Mota. O que acontece é que são 4 faixas aqui e a gente tem 2 bloqueadas por conta desse atendimento. Então o trânsito está fluindo em 2 pistas. A gente vê os veículos seguindo aqui de uma forma lenta, tranquila, por conta do semáforo, que acaba ajudando nessa contenção da velocidade, mas sabemos que é importante lembrar todos sobre possíveis transtornos. Nós temos também para mostrar aí na tela como que está o cenário do Waze agora, né? O GPS, o mapa, que mostra esse cenário de trânsito mesmo aqui na região. Acaba ficando tudo vermelho, ou seja, tudo um pouco mais congestionado, justamente por conta dessa demanda aqui. Pelo menos mais 1h30 até a finalização do trabalho por parte do Corpo de Bombeiros, da Polícia e da Defesa Civil também, que acaba de chegar no local. Eu percebi mais cedo ali uma mulher que está lá na parte de trás, ela está fazendo algumas anotações, tirando algumas fotos. Não temos a confirmação se trabalha para a empreiteira ou se faz algum outro tipo de serviço em conjunto com a polícia, mas temos a confirmação nesse momento da chegada da Defesa Civil, que vai também monitorar. Como o coronel trouxe na entrevista, é a prefeitura responsável por esse tipo de fiscalização, e sempre que a gente fala de uma obra de demolição, que é o caso que temos aqui, é um trabalho extremamente arriscado, minucioso, que demanda muito estudo e muito planejamento. E é atrás dessa resposta que a gente vai precisar ir daqui para frente, entender se tudo isso estava em dia com essa construção aqui, com essa demolição, se estava realmente dentro desses critérios técnicos, científicos, para que essa demolição fosse feita da forma mais adequada. Infelizmente, ela tem um saldo bem negativo. Um trabalhador gravemente ferido e outro que morreu no local. Jasson. E a vida não tem preço, né? A vida não tem preço. Agora veja que a gente percebe, doutora Márcia, inclusive a preocupação dos bombeiros, do Corpo de Bombeiros, quando você tem o comandante do Corpo de Bombeiros acompanhando essa situação de resgate. Que o Tenente Coronel Félix é comandante, novo comandante do Corpo de Bombeiros, não faz muito tempo, ele está no local do acidente, acompanhando tudo muito de perto. E ele mesmo falou que precisa, né, de um planejamento, precisa de fiscalização, precisa de acompanhamento. Eu imagino que quando você vai fazer uma obra, você tem que dar entrada na prefeitura, junto à prefeitura, para fazer essa obra. Tem que ter um plano, tem que ser aprovado, tem que ter a liberação da prefeitura. Será que tudo isso foi feito? E agora? Nós temos aqui em Curitiba 2 casos, em menos de uma semana, de obras e 2 trabalhadores que morreram. Um foi, acho que na quarta quinta-feira da semana passada, ali perto da Arena da Baixada, numa obra que estava sendo feita ali, né? Até conversamos com o pai do rapaz, que foi a vítima, e agora também esse caso aí, nessa região central aí de Curitiba, e 2 trabalhadores, mais uma vez, que se ferem, e um deles que perde a vida nesse acidente. Então, alguma coisa precisa ser feita. A cidade precisa crescer, evoluir, as obras precisam ser feitas realmente, mas e aí? Será que estão tomando todos os cuidados necessários para preservar a vida dessas pessoas, desses trabalhadores? Será que tinha ali toda a proteção para que não caísse essas paredes? Será que estava tudo em dia? Porque, olha só, despencou praticamente um andar inteiro. É necessário ter um projeto, é necessário ter um protocolo que você faça isso, mas é necessário que ele também seja seguido, né? Não adianta nada demonstrar um projeto e na hora da execução faz de forma diferente do que tinha naquele projeto. E aí você vê bem, até no tom de voz do Tenente Coronel, que era uma morte evitável. Se fosse feito tudo certinho, nós não teríamos perdido um trabalhador, não estaríamos com outro em estado grave. E você vê que exatamente o que se pensa é uma situação que pode ser evitada se se seguir corretamente os protocolos que foram acertados anteriormente. E isso é necessário, e isso vai ser apurado, e para tanto vai ser instaurado inquérito policial, né? Bom, daqui a pouco eu volto com a Bia para saber da condição do trânsito e também das condições, ver se chegou mais alguém da Prefeitura, a Defesa Civil, inclusive nós mostramos, ela mostrou aí que acabou de chegar, vamos ver se a gente consegue conversar com eles também.